Com TV. Passa no seu smartphone. Ok, olá você, tudo de bom? Bom dia, deixa eu cumprimentar você com o maior carinho e apreço, 10 horas e 15 minutos, estamos iniciando mais uma de nossas edições do Sabe Caxias by Bitcom. Manhã de quinta-feira, muitas pessoas ansiosas pela chegada da sexta, amanhã, né, sexta-feira, que anuncia o final de semana. Nós estamos chegando para mais uma de nossas edições, então, desta programação. Temperatura de 21 graus, né, já rompemos a barreira dos 20 graus. Hoje é para beirar a casa dos 30, segundo a previsão do tempo, no período da tarde. Ainda observo nuvens, né, no céu, e essas nuvens, elas formam um escudo de proteção de dissipação do calor. Então, o ar passa a ficar mais aquecido. E isso se demonstrará nos reflexos, então, das temperaturas mais elevadas logo mais. Inclusive, nós vamos dar um salto, né, em temperatura. Nós estamos agora com 10 horas e 15, 21 graus. Está apontando que próximo do horário das 2 horas já é para estar com 28. Então, a temperatura vai subir muito rápido nessas próximas horas. Vai dar um salto bem interessante mesmo quando se trata das questões relacionadas ao fator clima. Dito tudo isso, feito esse preâmbulo de abertura, é hora de nós falarmos com a autoridade maior desse programa, o querido Miguel Brambila, que faz sua saudação inicial, cumprimenta a todos, e depois nós vamos começar a mergulhar em algumas temáticas, vamos começar a mergulhar também em alguns assuntos que são notícias, assuntos que estão amplamente sendo divulgados pela sociedade brasileira, assuntos que chegam aos nossos ouvidos, destaques da nossa programação, né, com a nossa mídia, nossa produção, tudo isso para você. Miguel Brambila, 10h16, bom dia, bem-vindo. Quinta-feira, meu irmão. Bom dia, Edinho Soares, bom dia a todos. Deixa eu olhar para trás aqui, Edinho. Você falou autoridade máxima, estou procurando aqui, tem um quadro de Jesus Cristo aqui atrás de mim, seu bem. Ah, tá lá. Eu não sou autoridade máxima nem lavando a louça, meu amigo, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá. Bom dia a todos. É um prazer sempre estar na companhia desta nossa seleta audiência da Bitcom TV, Sabe Caxias by Bitcom. E 30 graus, puxa vida, essa variação de temperatura é bem preocupante, né? Vamos nos cuidar, porque esse é o pega-ratão das gripes, Edinho. E sabe, Miguel, que a previsão do tempo já disse que segunda-feira, domingo agora, já antecipou, vem chuva já. Que coisa, né? Pela minha leitura, parece que amanhã vai chover já. Não tenho certeza, né? Eu fazia aqui a minha previsão do tempo aqui, Edinho. Tá certo. Mas é importante que chova, que tenha sol, tudo certo, né? Só que essa variação, veja bem que na semana passada, na quinta-feira passada, fiz um estoque de lenha que durou, e só usei 20%, não é? Opa! Acendi uma lenha na sexta e no sábado. Então, domingo liguei o ventilador e o ar-condicionado. Então já sei onde vou buscar a lenha quando precisar. Miguel Brambila, Ibope divulgando que nós no país rompemos, né, a barreira dos 210 milhões de habitantes. E fomos além, estamos quase com 212 milhões de habitantes, segundo os dados eu falei Ibope, né, IBGE, segundo os dados do IBGE. E São Paulo, com a maior concentração populacional do Brasil. Chama a atenção, diz que São Paulo passa dos 45 milhões de habitantes. Nossa Senhora, né? É um quarto praticamente de todo a região se transformaria num quarto, né? Mas é praticamente aí um oitavo, vamos botar assim, de toda a população do nosso país, 40 e poucos milhões. Eu estava somando aqui, meio de cabeça, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os 3 maiores estados em contingente populacional, somam quase 100 milhões. Aí a metade da nossa população brasileira concentrando-se ali. O que a gente pode pensar e refletir por isso? Rio Grande do Sul perdeu a 5ª posição para o Paraná. Nós estamos agora na 6ª posição
região, né, de estado mais populacional. Nós estamos com 11 milhões e alguns quebrados. Me chamou a atenção aqui, olhando os dados do IBGE, nós estamos envelhecendo, a nossa população gaúcha está uma das maiores taxas de crescimento populacional do país. Nós temos uma outra política familiar aqui do que outras regiões. E a localidade onde tem maior contingente populacional é lá na região do norte, né? Ficou para Roraima, 600 e poucos mil habitantes. Uma Caxias do Sul distribuída no estado inteiro, né? Então a gente mostra essas diversidades. Esse é um Brasil de reflexões, né, Miguel? Sim, nós temos espaço para isso. O Brasil é a última fronteira agrícola mundial. A questão é a falta de planejamento familiar, não é? Essa é a principal questão. Aglomerados urbanos, a dificuldade aí, né, em manutenção de uma família não tradicional, conservadora, mas de uma família. Família é quem se ama, na verdade, né? Então, hoje em dia, com essas questões todas mais livres, quando o amor não dá certo, você não fica forjando casamentos eternos que não funcionam, né? O amor é bom enquanto ele existe. E, nesse sentido, nós aí acabamos ainda na contramão da história, no risco de uma superpopulação. Precisamos avançar no sentido de políticas públicas, de apresentação de condições psicológicas, de planejamento, para que nós tenhamos aí uma população. O Brasil tem a capacidade de receber a população, mas uma população que não seja um subproduto da falta de comida na infância, do analfabetismo, né? Então, quer dizer, nós temos que ter escolas, nós temos que ter boa alimentação, senão nós estamos criando uma população mutante, um subproduto, né, de pessoas. E não porque elas queiram, porque muita gente, e nós vivemos neste período escancarada aí a hipocrisia social, a diferença entre o rico e o pobre, né? Muita gente tem um descolamento da realidade e acha que o pobre tem filhos porque ele é irresponsável. E o rico tem filho porque ele é um planejador social e ele consegue pagar suas contas. Então, muita gente ainda acha que o pobre não paga o IPVA porque ele não se planeja, né? Que não deveria ter carro. E assim por diante. Nós vivemos aí uma boçalidade. O Brasil cresce. Toda vez que fala de população, me lembro da música ufanista, Pra Frente Brasil, lá, 90 milhões em ação. Né? Era legal aquela música, né? Pra Frente Brasil. Nós precisamos de um nacionalismo, mas não de um ufanismo. E a população merece respeito, sim. O crescimento descontrolado que é o problema, né? Nas margens das estradas, nas invasões. Precisaríamos aí, por exemplo, de planejamento. Nós estamos vivendo aí, você estava citando em off, que é a notícia de hoje, a questão que nós temos falado. Paulo Guedes começou a ser ao estilo Bolsonaro fritado publicamente, né? E não saiu ainda, não sei por quê. Aí estava faltando um pouco de... o governo fica sem planejamento nesse sentido. E nós necessitamos, sim, de nacionalistas, não é de um protecionismo mundial, porque já há uma disputa aí internacional o mundo, né, na Turquia lá e no país vizinho, por causa de descobertas de riquezas minerais, etc. O mundo é muito guerreiro. Então nós precisamos de um nacionalismo para criar uma população decente. Nós temos condições de ter até 500 milhões de brasileiros, mas brasileiros, cidadãos brasileiros, né? Não simplesmente pessoas jogadas ao léu à mercê da sorte. Muita gente defendendo aí o bom e velho SUS, dizendo que é um sistema que funcionaria se tivesse aí a irrigação necessária dos recursos que precisa. E, inclusive, daqui a pouco nós vamos colocar um vídeo aí da diferença do SUS para o leito privado, do sertanejo, né, que zombou o Cauã, da dupla Matheus e Cauã, que zombou da Covid e depois se converteu, não adianta vir chorando, nós vamos falar sobre isso depois. Então, cidadão é uma coisa, subproduto do descontrole da natalidade é outra, Edinho. Nós temos que ter muita seriedade nesse sentido. Como nós vamos produzir alimentos, não é? Nós temos muita preocupação com a balança internacional, exportamos riquezas, né? Muito bem, somos livres da febre aftosa,
exportamos aí a soja, e tem gente no Brasil passando fome. É como você fazer pão na tua casa e você exporta, você vende o pão e teus filhos passam fome. Tem muita coisa a aprender no Brasil ainda, e eu não comemoro isso, não. Eu não sou a favor do controle absoluto da natalidade, mas é preciso que tenha um planejamento familiar melhor no Brasil. Perfeito, 10 horas e 24 minutos. A pauta é agora o ministro Guedes. Eu, particularmente falando cá com meus botões, acompanhando da minha pequena posição onde estou, me dá uma sensação assim, eu não sei se o Guedes ele é brasileiro polivalente, ou teimoso, ou é uma pessoa que está amargurado, rancoroso. Não deu para entender. Eu vou dizer por que eu falo isso, com todo o perdão à pessoa e à autoridade que eles dentro. Porque é visível que eles não querem mais ele dentro do governo, né? Escanteiam ele, anunciam programas sociais, programas aonde ele não está. Quando chamam ele, botam ele já mais escanteado. Aí quando a coisa é pesada, quando a coisa é triste, aí passa o bastão para ele anunciar. Anuncia aí, Guedes, pro povo, que a coisa tá assim. E essa fritura que tanto se fala, né, publicamente, mediaticamente, já vem acontecendo há um bom tempo, né? Mas agora... é teimoso ou é um brasileiro aguerrido que está ali lutando nos flancos em defesa da população? Como traçar esse perfil desse homem? Por um lado, é teimoso no sentido assim que está sendo escancarado, vai embora, eu não vou, fico. Ou eu preocupo-me de verdade com a posição de Tony e fico em defesa da população brasileira? Como traçar o perfil do nosso querido ministro? Olha, Edinho Soares, esse programa tem um equilíbrio pela tua generosidade, né? E o meu cinismo. Porque eu não vejo o Guedes como... o Guedes, para mim, é um falastrão, como diz o professor Marco Villa, né? Aí é bom porque nós temos a interatividade. Uma pessoa colocou em algum comentário perdido em algum lugar no programa por que nós não fazemos melhor do que ele, né? Não é o nome do cidadão Jair Bolsonaro, né? Primeiro porque não sou presidente, eu nunca me candidatei a cargo público nenhum, porque se me candidatasse e me transformasse pelos votos funcionário público da sociedade por um cargo eletivo, estaria subordinado à sociedade, não mandando o jornalista, né, as favas e assim por diante, né? Não querendo bater nos jornalistas. O presidente é uma autoridade pública, funcionário da sociedade, com um quinhão de poder muito grande. Então ele só não demite o Guedes ainda publicamente porque ele quer, ele é dramático nas despedidas, não é? Ele é passional, o Bolsonaro. Você veja que como ele fritou a Regina Duarte rapidamente, né? Tirou ela de um cargo vitalício da Globo, e ela ingenuamente ou não sei. E depois, você está me fritando, presidente, né? Todo mundo lembra do pum do palhaço, não é? Então, fez isso com o Sérgio Moro. Muitos diziam que o Guedes era o último pilar, o dólar subiu, né? As bolsas caíram, mas para analistas sérios, ele não apresentou nada de concreto até agora. E você veja bem o absurdo da situação. O que aconteceu ontem publicamente, do Bolsonaro desautorizar o Guedes e exigir um plano até sexta-feira, publicamente, né, tentando mostrar serviço para a sociedade, é quase como você ir no grupo da família de WhatsApp para xingar a senhora da limpeza e exigir que ela limpe a sala até outro dia, não falar para ela particularmente, em reuniões privadas, né? Olha, quem tem o mínimo de dignidade em qualquer empresa privada, isso é assédio moral, né? Então, o Guedes não sai porque está grudado lá como carrapato e está tentando se locupletar com o cargo, né, de ministro. Alguma vantagem ele está ganhando. Não apresentou aí a resposta sobre o déficit público. A reforma tributária não tem clareza nenhuma. É só uma soma de impostos do PIS e do COFINS, que é grego para os brasileiros, inclusive para todos, né, os brasileiros leigos. Não precisa você ser um analfabeto funcional. É difícil a questão tributária, sim. Então é fácil de enganar o povo, né? E nós temos aí um analfabetismo funcional bem grande. O brasileiro não sabe interpretar, às vezes, uma bula de remédio. Bom, bula de remédio é pior ainda, mas uma leitura superficial, não é, Edinho? Então, o Guedes está com os dias contados. Essa pedra já foi cantada, não só por mim, por pessoas, né? Ou, como diz aí no ditado popular, outro contando seria melhor. Mas é óbvio, ululante, é um governo que está
indo na direção da colisão frontal com relação às denúncias, né, dos 89 mil reais depositados na conta da sua esposa. O Fernando Collor caiu publicamente por causa de um Fiat Elba, né, que custaria hoje menos que 89 mil reais. Então, quer dizer, há aí uma relatividade moral no Brasil depois deste período. Eu me lembro dos tempos do PC Farias, né? O Ibsen Pinheiro foi cassado na Câmara dos Deputados porque ganhou uma caminhonete lá que não conseguiu explicar. E ele vinha a público e dizia, né, que já faleceu o gaúcho, né? E dizia que não. E deputado, de onde é que veio o dinheiro? Não, ele ganhou em propina uma caminhonete, relativa a menos de 89 mil reais no valor de hoje. Então, fora outras questões que não se explicam, o dinheiro, né, os imóveis comprados pela segunda esposa do Bolsonaro, tudo com dinheiro vivo. Então, outros crimes já cometidos, né, a desfaçatez com a pandemia, nós estamos com mais de 1.000 mortos ainda. Então, o Guedes, na verdade, é um falastrão que está grudado como um carrapato no poder, tentando levar o máximo de vantagem. Né? E é o tipo de cidadãos que fica do lado do rei sendo humilhado pelo rei e por trás deve estar planejando alguma vingança, certo? Né? Porque logo ali adiante ele vai cair. Né? Qualquer pessoa com o mínimo de hombridade já teria caído naquele plano lá que foi feito com os presidentes dos bancos há uns 4 meses atrás e sem a presença do ministro da Economia. Então, que ministro é esse que não manda nada, não é? Tá lá para, ou seja, assim como o Bolsonaro assumiu a função de ministro da Saúde e está pagando a conta, porque o pessoal diz, não, estamos 100 dias sem o ministro da Saúde. Na verdade, não. Ele não é interino, Pazuello. Bolsonaro botou general lá e azar, ele não está argumentando, articulando politicamente, buscando. Nas entrevistas dele, tentando sensibilizar os mais ingênuos, né, estava atrás lá o Osmar Trevas, né, não é o Osmar Terra, o Osmar Trevas, o gaúcho, né, alguns gaúchos que disse que só morreriam 6 mil pessoas também, que apostou na gripezinha, né? Tá mal de matemática o nosso gaúcho. Assim como está o Onyx Lorenzoni lá no Ministério da Cidadania, gaúchos que não representam mais a figura de Getúlio Vargas, de Leonel Brizola, de gaúchos de verdade, que tiveram aí no cenário nacional e foram capazes, sim, de mostrar política vigorosa. Nós vivemos um momento aí de manipulação pública, e o Bolsonaro se assemelha, na minha opinião, ao Rampa e o Stills, Quinzedinho. 10 horas e 30 minutos. Na sua visão, né, lembro-me que quando ventilava-se na mídia a hipótese de Jair Bolsonaro, deputado federal, se lançar candidato a presidente, todo mundo dizia, mas ele não, é só o nome dele, vocês têm que parar para ver qual é as pessoas que vai compor um governo com ele, para depois medir se de verdade vai ser bom. Aí ele tinha uma carta coringa muito forte, que era o Guedes, lembra? Quer dizer assim, não, ele está com um super-ministro, um deles é o Guedes. Posteriormente veio o Sérgio Moro, veio dos demais elencos, né, que transformaram-se em 4, 5 pessoas chaves da composição desse governo. E o Guedes está muito perto de cair. Cair no Guedes, o que pode acontecer? Vai ficar esse puxadinho governamental aí, que nós vamos arrastar o Brasil, né, à bancarrota. Mas tem que piorar para melhorar. A eleição do Jair Bolsonaro é o voto anti-esquerda, porque uma coisa não limpa a outra, né? O fracasso desse governo, muita gente acha que não, muita gente acha que ele vai se reeleger, né? Faltam 2 anos ainda, e meio, para uma nova eleição no Brasil. Até lá muita água vai passar debaixo da ponte. Não tivemos ações protetivas, né, com relação a reais e vigorosas, com relação à questão da pandemia. Somente um negacionismo tremendo. E nós vamos mostrar o que acontece com o negacionista daqui a pouco, com o vídeo do Cauã, muita gente ainda não viu, né, o sertanejo que batia no peito, aqui não, né, chamando o Caiado, né, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do Mato Grosso, né, de trouxa, aqui a Covid não pega, não sei o quê. O Bolsonaro está naufragando e a eleição foi atípica. Ele, assim como aconteceu em Caxias do Sul, o mesmo fenômeno. Daniel Guerra se dizia não político, eu sou apolítico, né? E aqui, se não fosse pandemia, o Congresso Nacional estava fervilhando com essa questão aí do Bolsonaro, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem o medo do efeito, né, do contra-choque de um processo de impeachment, porque nos 2 impeachments que nós tivemos no Brasil recentemente, na era moderna,
O Collor não foi um impeachment, ele renunciou minutos antes, mas mesmo assim, em seguida o impeachment Pinheiro caiu, né, por causa de denúncias. E também no impeachment da Dilma, né, que em seguida, né, o Eduardo, me esqueci o sobrenome do presidente do PMDB lá que foi preso, não é? Daqui a pouco a gente vai lembrar, também caiu, que era o presidente da Câmara, né? Ou seja, nós temos aí na presidência, o Rodrigo Maia está tentando empurrar isso para o próximo presidente da Câmara, para ver se alguém entra em contato, né? Você vê que ele chama os jornalistas de otários, de bundão, né? Atacando a mídia. Isso, Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, fez muito bem na Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler concentrou o poder sobre si, todos os jornais da Alemanha tinham que passar pelo Goebbels, ele dava a linha editorial dos jornais, caso contrário, os jornalistas eram perseguidos, assassinados e assim por diante, não é? Ou seja, essa briga do poder com a imprensa levou Getúlio Vargas ao suicídio, né? O assassinato da Rua Tuneleiros, que foi aí a morte do jornalista que ficava criticando constantemente Getúlio Vargas e denunciando e etc, etc. Não é? Então, é o poder. Essa tentativa do Bolsonaro de atacar a imprensa foi uma eleição atípica. Agora, isso não limpa os erros da esquerda, né? Não limpa... Não. As pessoas estão dizendo que isso não inocenta o Lula, né? É uma coisa, outra coisa, outra coisa. As eleições municipais vão começar, não teremos tempo aí para ouvir tantas propostas de tanto candidato, enfim, mas nós estamos aí, como diz o Humberto Gessinger, né, à deriva, né? O Miguel Brambila falando agora um pouquinho, fugindo do federal, descendo, passando pelo estado, vindo para os municípios. Você puxou o assunto eleição 2020. Olha, ontem nós estávamos recebendo, e você como também da imprensa deve ter já visto o anúncio, o TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Caxias do Sul, emitiu nota sobre os partidos aptos a apresentarem seus candidatos para ocupar os cargos da Câmara de Vereadores e, respectivamente, os cargos da linha executiva da Prefeitura de Caxias do Sul. Você viu a quantidade de partidos em Caxias do Sul que estariam aptos a apresentar suas nominatas? 25 partidos aqui em Caxias do Sul estariam aptos a apresentar sua nominata. Deixa eu abrir aqui, eu vou passar o nome deles aqui, é rapidinho, tá? É muitas siglas, então é fácil de falar. Avante, Cidadania, DC, Democratas, eu DC não me lembro dessa sigla, o MDB, antigo PMDB, o Novo, Patriota, PCdoB, PDT, PL, Podemos, PP, PRTB, PSB, PSC, PSD, PSDB, PSL, PSOL, PT, PTB, Partido Verde, Rede da Solidariedade, Republicanos, ou melhor, é Rede, né, e Republicanos e o Solidariedade. Então seria 25. Diz que a nominata é composta por 35 candidatos para que se componha a nominata de proponentes ao cargo de vereadores. 25 vezes 35 eu multipliquei, dariam 875 candidatos. É muito candidato, né? É verdade. Todo mundo quer um quinhão de poder, todo mundo tem solução, não é? Ou seja, você veja bem que nós não temos representação federal, né, assim, de expressão, mas nós não temos representação estadual de expressão. O município aí com 500 e tantos mil habitantes, isso é falta de diálogo político. E você veja bem, eu também acho que não existe só esquerda, direita e centro na política, mas não existe tanta ideologia assim, porque um partido precisa ter uma ideia por trás, né? Nós nem sabemos mais qual é o partido de esquerda, qual é o partido de direita, né? Quais são qual é a sua tradição política, né? A cláusula de barreira para os partidos ela é muito rasa, né? E você veja bem que ainda há uma certa facilidade. E você veja também, Edinho, que são 25 partidos só em Caxias do Sul, né? E fazendo essa ponte, né? Que não é implicância, é só um exemplo. Bolsonaro está sem partido, né? O presidente sem partido, porque não consegue dialogar também com os partidos. Caxias do Sul está sofrendo também este efeito da política rasa. Qualquer um quer ter o seu próprio partido, a sua própria bola, né? Todo mundo quer jogar com a sua própria bola e com o seu próprio time só para ganhar. Não aceita-se mais o contraponto, não se luta de maneira correta na direção do bem, do respeito, ao aprofundamento
de um contexto histórico nacional. As pessoas não conhecem história, não conhecem a história dos líderes políticos do Brasil e do mundo, a grande maioria, né? Não estou generalizando aí lideranças, os caciques talvez até conheçam, mas é claro, não existe aí força política com tanto partido, é complexo, né? Você veja bem que nos Estados Unidos nós temos os republicanos e os democratas e acabou. E ali dentro as convenções, as vertentes, né, eles vão buscando entender-se e brigar ou não, mas dentro da questão democrática. Não há necessidade, não tem tanto partido assim, né? Na verdade não tem tanta ideologia, né? Os partidos existem, é fato, mas é uma vergonha, né, rasa para a política nacional, né? Cada um cria o seu próprio partido, como se criavam milícias em tempos de Roma, né, para tentar chegar ao centro do poder. É quase a mesma coisa, um partido é quase uma centúria no Brasil. 10h40. Vamos fazer o seguinte, Miguel, nós vamos a um breve intervalo e nós temos um material para apresentar à nossa audiência, né? Um material que você separou, 2 entrevistas, né? 2 vídeos, vamos dizer assim. Tu pode trazer de introdutório, o que esses VTs eles vão abordar? Está circulando no WhatsApp um áudio da venda de um golpe de uma vacina que está ocorrendo em Porto Alegre, né? E eu fiz uma edição para que a gente possa ouvir o áudio. E é fato, né? O brasileiro é criativíssimo, né? Então, quer dizer, tome cuidado. E outra questão, nós vamos fazer o comparativo e comentar, né, essa manifestação do sertanejo Cauã aí, que batia no peito, zombando aqui, a Covid não pega, né? Quase morreu, está no hospital lá, quase morto, seu pai e sua mãe, né? Estão com a vacina, né? Então, quer dizer, são 117 mil brasileiros que morreram, é um exemplo para o pessoal de Gramado, etc. Nós vamos falar depois do comercial sobre isso. Bacana. Eu estava só pegando umas informações complementares que eu mencionei que eu não tinha conhecimento da sigla DC. Agora eu busquei conhecimentos aqui. É o Partido da Democracia Cristã, tá? Partido brasileiro que antigamente tinha o nome de Partido Social Democrata Cristã, PSDC. Aí sim, aí fica mais entendível. O meu avô, nos anos 60, era afiliado nesse partido, pelo conhecimento que eu tenho. Olha, ele só mudou o nome. Ele teve mudança de alteração de cristão, nomenclatura, né? Agora é Democracia Cristã. Só para trazer o entendimento, para não deixar estas também, né? Vamos então trazendo esse breve intervalo aqui na programação. Já vamos voltar com esses temas, então, que serão abordados aqui em nossa programação. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto.
Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. 10h45, estamos de volta aqui na programação. Deixa eu checar a temperatura, né? A temperatura já está em 23 graus. Começamos o programa com 21, já subiu 2 graus de temperatura. Vamos passar novamente agora a Miguel Brambila, que vai trazer mais destaques referente à movimentação desses vídeos e tudo que eles querem nos trazer, né? Como conhecimento, elementos, alertas e tudo mais. Miguel, contigo. Verdade, Edinho, né? Voltamos aí 2 graus, né? Uma aguinha aqui, né? Agora a água normalizou. Normalizou, né? Normalizou. Nós chamamos a questão aí das adutoras na segunda-feira, você lembra? E ontem, né, a direção do Tamaia anunciou um plano emergencial de troca de adutoras, né? Para o futuro, né? Que deve custar 35 milhões de reais. Que bom, né? Tomara que funcione, né? Porque não dá para ficar sem água todo final de semana, e ainda mais em tempo de pandemia, né? Precisamos manter a estrutura da cidade. Um breve parênteses, um outro breve parênteses. Um breve parênteses, né, antes de chamarmos essas duas questões, com retorno às aulas, por exemplo, aventa-se a possibilidade de deixar como ponto facultativo para os pais decidirem, que também eu continuo achando absurdo. Alguns municípios em São Paulo já cancelaram o ano letivo. Uhum. Pais da rede pública não tem condições, a rede privada, alguns pais também não têm condições de decidir, mas pública, falando da rede pública, principalmente, que precisa do auxílio do Estado, não paternalista, não tem condições de decidir se o seu filho volta às aulas ou não. Estão em situações de desespero, de desemprego, às vezes, né? Então, isso aí é lavar as mãos, é tirar o corpo fora, né? Deixar para os pais. O Estado tem que decidir. E esperemos que o Estado tenha bom senso de cancelar o ano letivo de uma vez, para não empurrar a goela abaixo. Nas escolas privadas, o ano letivo extraoficialmente continua via online. Mesmo que o MEC não tenha autorizado isso como horas-aulas, né? Mas publicamente, né, não se conseguiu organizar algo satisfatório e voltar às aulas em setembro, outubro, que seja, novembro, para ensinar o quê? Cancele-se o ano letivo de uma vez. Essa história de vamos, né, consultar os pais, deixar facultativo, isso é uma pseudo-democracia, é uma hipocrisia, uma demagogia, né, e tirar o corpo fora do Estado. Espero que isso não aconteça, Edinho. Inclusive esse parecer, ele foi sugerido pelos próprios munícipes, né, ou executivos municipais, e foi visto com bons olhos. Mas é como você disse, né? Será que os pais terão discernimento do bom julgamento para a questão, né? É bem interessante sim. É um tema que temos que ser aprofundado. Apesar de ser conciliador, inclusive hoje de manhã do Bitcoin Bom Dia eu falei, apesar de ser conciliador, a sugestão mais conciliadora para o momento, mesmo assim tem dificuldades aí. Né? Pode ser a melhor. Na minha opinião. Pode mencionar. Na minha modesta opinião, Edinho, né? Na minha modesta opinião como pai, não tem nada de conciliador, é hipócrita. Na verdade, porque assim, se governa de gabinetes, não é? Quanto ganha aí o político, minimamente, né? Falando, os pais que ganham salário mínimo não têm condições, tem pais semi-analfabetos. Eles não sabem o que funciona, eles não sabem qual é a responsabilidade do Estado.
Nós temos uma série... Então esse é o problema de se governar de cima para baixo. Eles não têm contato com a pobreza, com as pessoas nas ruas. Como é que os pais vão decidir, né? Tem pais que não têm condições. Isso não estou falando de problemas de famílias disfuncionais. Pais com boas intenções, né? Mas em situação de pobreza que não sabem o que fazer, não têm acesso à informação, não têm acesso à mídia. Já com acesso à informação, acesso à mídia, já é uma confusão, né? Porque todo mundo tenta puxar brasa para o seu assado, ainda mais como você citou, com 25 partidos, né? E aí cada um busca. Então, né, Edinho, enfim, né? Essa é a minha opinião, claro, né? É uma análise que eu faço. Sim. É uma hipocrisia. Os políticos querem tirar o corpo fora, vamos mudar para o pai, né? Pilatos, né, estaria bem feliz no momento atual, porque é fácil. Não é, isso é uma falsa democracia. Então, transferir a responsabilidade. Quem tem que resolver o problema público é a autoridade eleita. Né? Não, o cidadão votou para que seja representado. Os pais, eu tenho certeza, que estão preocupados com seus filhos. Agora, qual é a condição pedagógica? Tem um professor lá que estudou a pedagogia, tem essas secretarias de educação que são profissionais, né? Os pais que não conseguem, às vezes, interpretar um texto devido ao problema educacional do Brasil, né? Vão tomar uma decisão pedagógica para os seus filhos sem saber o que vai acontecer. Eles vão chutar, olha, eu vou porque meu filho precisa comer, eu preciso sair catar latinha. Não, o Brasil não tem contato com a realidade, coisa irritante isso, Edinho, né? Falta de sensibilidade mesmo, você fica no gabinete, nas tribunas, né? E não vai nos bairros ver o que está acontecendo nas casas das pessoas, hipócritas. Eu fico pensando também, Miguel, quanto à questão da disparidade educacional que isso causaria, né? Porque se alguns fossem e outros não fossem, geraria um desequilíbrio, né, muito grande educacional. Claro, né? É óbvio, né? Um privilégio, conhecimento é poder, daí no futuro, isso nós falamos ontem também, e nem é só essa questão de voltar a particular e não voltar à pública, mas é a questão de colocar nas costas dos pais, né? Tanto público quanto privado, né? Os pais da escola privada têm dinheiro, porque são pessoas que trabalham e têm dinheiro para pagar, fora os bolsistas, né? Então são pessoas que têm intelecto, né? São capazes de ter dinheiro para pagar uma escola particular. São pessoas, é uma sociedade diferente, não é, Edinho? Então, mas isso tudo mostra quem é o cidadão do futuro. Quem é que vai ser o cidadão do futuro? Eles pensam se nas escolas públicas não tem água para beber e para lavar as mãos, né? Que tomem álcool gel, então é isso que eles pensam, é isso que nós vamos ter um Brasil do futuro que elege Bolsonaro de extrema-direita fascista, é isso que vai acontecer, se continuar esse egoísmo social. Apadrinhem-se as escolas. Querem voltar? Tudo bem, mas ninguém fala sobre isso, né? Apadrinhem-se, não, olha, não, é bitributação, não é um momento de pandemia, uns têm que ajudar os outros, né? Então, as escolas particulares, olha, nós vamos ajudar o Estado, vamos criar um fundo, um coletivo, vamos criar um comitê de conciliação, vamos ajudar as escolas que têm carência com a iniciativa privada particular. É melhor que está fechado e não ter nada, não é? Ou seja, pelo menos temporariamente, não é? Enfim. Edinho, nós temos aí dois rápidos vídeos, né? Um deles, o brasileiro é tão criativo, né? Tão criativo, né? Isso se reflete nacional. Em Porto Alegre, recebi um áudio ontem via WhatsApp, fiz uma edição. Está rolando o golpe da falsa vacina. Atenção, cuidado, preste atenção, né? No que diz o cidadão. Muito triste o Brasil, Edinho. Não, cara, mas aí tu é burro, cara. Tu é burro, tu tá com medo do Covid porque tu é burro. Já te falei onde é que tem a vacina pro Covid. Falei já. Vai por mim. Faz o que eu vou te falar, eu vou te explicar de novo, tá? Seguinte, sabe o camelódromo ali, né? Voluntários da Pátria ali. Vai no camelódromo, não tem, os caras não ficam ali falando, gritando o tempo todo. Vai ter uma gurizada ali na volta, perto da escada rolante ali, ó. Só passa, dá uma passada, 2, 3, se tiver que passar 3, 4 vezes. E aí dá uma olhada de canto pra eles, assim, dá umas tossidas, sabe? Dá umas tossidas, umas espirradas. Que aí tu vai ver que eles vão falar, ó, Covid, é vacina pro Covid. Covid, a vacina que tem, entendeu? E aí nisso tu chega, aproxima e eles vão te oferecer. Tu fala, não, eu quero a vacina, tá? E aí os caras vão te oferecer, cara, 300 pila, mas vale a pena, tá? E aí, seguinte, já leva os 300 na mão, entrega na mão, tu vai ver ali os caras que te atender ali, o gurizão ali. Aí ele vai te levar lá em cima, lá no fundo, lá perto dos caixas eletrônicos lá. E tem uma salinha só com uma cortina preta, assim. E aí dentro tem uma senhora lá, que ela até é da faxina ali, do pessoal da higienização ali do camelódromo, tá? E aí é ela que tá aplicando as doses da vacina, entendeu? Bem de canto ali, né?
E ela tem curso de primeiros socorros que ela fez lá há uns anos atrás, aí, então é ela que está mais qualificada para aplicar a vacina ali. Só cuida que ela tem que cuidar uma coisa que eu vi lá. Quando ela for aplicar, tem que ajudar ela, né? Que ela não enxerga muito bem, tu vai ver que ela usa óculos. Tem que ajudar ela ali a acertar ali direitinho ali o local da vacina. E outra coisa que é importante, às vezes ela esquece, ele pega a seringa de outra pessoa ali, já usada, então tem que ficar de olho só nesse detalhezinho. É pequeno, mas tem que ficar de olho nesse detalhezinho aí, né? Pra ela pegar uma seringa novinha ali, limpinha. E aí, cara, a ampola da vacina do Covid que eles estão dando ali no camelódromo, ela não tem rótulo nenhum, nem nada, entendeu? Ela é lisinha até para não bater uma fiscalização, não ficar na cara e não saberem o que é, tá? Então parece uma aguinha assim, suja, sabe? Parece uma aguinha meio suja, meio oleosa, assim, mas é bem tranquilo. 300 pila ali, eles aplicam ali, show de bola, tá? Então, seguinte, vai por mim, faz isso aí, tu sabe que eu sou teu amigo, quero teu bem, vai lá, dá essa passada na frente do camelódromo, os guris vão te abordar. Miguel, fala a verdade, isso aqui é piada, Miguel. Não, é uma piada, né? Não é fato isso aqui é piada, né? Não é algo que realmente estão tentando aplicar. Pode falar, Miguel, pode complementar. Ok, Edmundo. É que você ainda está vendo aí, né? Sim, você ainda está. Piada, mas não é fato, né? E ninguém vai saber se é piada ou não, né? Porque tem golpe pra tudo, né? Mas vai lá no canal, porque vê que ele fala assim, vai lá no local, dá umas tossidas, os caras vão falar o Covid. Aí você vai dizer que quer fazer a vacina, e aí a pessoa que não sabe fazer, só tem primeiro socorro. Será que não é piada isso aí, Miguel? Será que estão tentando aplicar esse golpe mesmo? Mas alguém vai cair, né? Tem que ter os bobos para os espertos viver, já foi dito, né, pela minha avó, enfim. Eu digo rapidamente, o outro vídeo é autoexplicativo, né, o Cauã, sertanejo, né? E nós dissemos, não adianta, morreram 117 mil pessoas, nós chegaremos até o fim do ano com quase 160 mil pessoas, né? Pessoalzinho de Gramado, fazendo festinhas clandestinas, né? E acho assim, ó, é autoexplicativo, nós vamos rodar em seguida, não adianta depois ficar passando a mão, ai, Cauãzinho, coitadinho, né? Quase morreu, colocou o pai e a mãe dele em risco, que estão nos hospitais, e quantas pessoas devem ter contaminado. Veja o vídeo, né? É autoexplicativo, Edinho, para terminar. Tá escondido o Caiado aqui, ó. Quem chegou aqui vai esconder também, ó. Deita ali nós. Deita aqui, Caiado. Deita, coronavírus. Vem de nós. Deita, aqui não, filho, ó. Aqui nós não pegamos o bicho não, viu? Ela vai comer. Na verdade, eu acho que Deus começou a fazer uma obra na minha vida já antes. Eu comecei a ter uns momentos, talvez um mês antes de isso acontecer comigo, eu já estava buscando uma mudança interior. Tentando mudar o jeito de lidar com as pessoas, mudar a arrogância, algumas coisas que a gente tinha. Chegou até com uns vídeos meus na internet, eu falando da doença. Eu falava aquilo mesmo, eu era muito insensato. E com amigos ali mesmo, descontraído, mas falando. Tem um vídeo que eu brinco com a doença e tal. Sim. Eu não me cuidava muito. Meu irmão, que é médico e é uma pessoa muito sensata, o Fernando Máximo, me advertia sempre, né? Me advertia, meus pais me advertiam, mas aquilo não, muito assim, às vezes a gente ouve, às vezes não. Mas já fiz um mês, eu acredito que eu já estava procurando uma mudança na minha vida. Certo. Aí essa mudança culminou nesse momento da UTI e que aí não teve jeito. Aí Deus me falou. Estou aqui que minha voz está totalmente mudada porque está anasalada, meu nariz está entupido de tanto chorar aqui. Acabei de receber uma notícia fantástica que eu vou largar a UTI. Estou abandonando a UTI. Vocês podem ver que eu estou sem oxigênio e minha saturação está 98. Eu fazendo esse vídeo para agradecer primeiramente a Deus, que fez um grande milagre na minha vida, que operou uma maravilha muito grande dentro de mim. Não só no meu corpo, curando meus pulmões, minha respiração, como principalmente da minha alma.
Uma transformação, uma mudança que só quem já passou, só eu que senti e que eu não vou conseguir transmitir e explicar para vocês através de palavras, mas que Jesus fez um milagre muito grande dentro da minha vida. O maior de todos, muito maior do que a cura dos meus 75% de comprometimento do meu pulmão. Muito maior que isso. Isso aí não... A significância é muito menor em relação ao que Deus fez dentro da minha alma. E eu estou passando para agradecer a Deus, agradecer as pessoas que oraram por mim. Eu soube de pessoas que estavam orando de madrugada. Fiquei muito emocionado. Uma pessoa abordou meu irmão na igreja. E uma senhora já, meu irmão, falou bem velhinha, e falou que estava orando todo dia, meia-noite, por mim. E tinham várias pessoas. E eu soube de várias informações de pessoas orando de madrugada à noite. Pessoas que eu não conheço, orando por mim. Eu não mereço isso. Deus faz coisas assim que chegam a constranger a gente. Porque a gente sabe das nossas limitações. Tanto que a gente já errou. Mas Deus é com a gente. Vou mostrar ali para vocês. Estou com saturação de 97, que eles pegam através desse aparelho. Eu estou com esses catéteres aqui ainda, que eu posso retirá-los, que dão as informações no painel e na sala para os médicos. Inclusive vou tirar agora, que eu já estou de alta da UTI. Aqui fica medindo a pressão o tempo todo. E, por exemplo, essa máscara, por exemplo, de oxigênio, que a gente coloca e fica várias e várias horas do dia usando. Quanto mais usar, é melhor para desenvolver os pulmões. Ela pode ver que os canos são grossos e ela joga uma rajada de oxigênio. Tá aí, Miguel. Nossa, um vídeo bastante forte, né? De como é que se diz, informações de dentro da trincheira, né? Aonde está acontecendo todo o cenário de guerra aí. É autoexplicativo, né? De 11 em 1, autoexplicativo, e não morreu por sorte, né? Então, quer dizer, não espere o seu momento, né, de ficar... Você veja bem que ainda tem sorte, né, de ter esses respiradores todos. Você acha que todo brasileiro tem, né? Não morreu porque Deus não quis realmente, né? E aí fica se posando como coitadinho, eu fiz a minha conversão. Poxa vida, né? Custa ter um pouquinho mais de inteligência e se prevenir. Quantas pessoas ele deve ter contaminado no caminho, né? Andando aí como aloprado, e inclusive os seus próprios pais, né? Pode ser o pai e a mãe deles estão nos hospitais também. Então, esse tipo de exemplo, né, é triste para a sociedade brasileira. E posa de herói depois, né? Sertanejo no Brasil é herói, né? O brasileiro precisa aprender a viver, né? Os negacionistas, né? Esperemos que não passem por isso também, e a família de ninguém passe por isso, né? Teve sorte, né? Mas podia não ter tido, podia ter morrido, sim, deixado aí lágrimas para trás. Aí já é tarde demais, não é? Obrigado a todos, nós voltamos amanhã com Sabe Caxias, cuidado com o golpe da vacina, não é? Um abraço a todos, obrigado, Edinho. Tchau, valeu, tchau. irmãozão, tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.